Irmãos, como já disse há pouco, o estudo é o estudo de número 7, que tem como tema Precisamos mesmo de uma igreja? Hoje nós vamos estar aí meditando num tema que está sendo aí discutido e até sendo organizado aí um determinado grupo de pessoas que acaba por ser cristão, mas eles não estão aí frequentando uma igreja. E aí por isso surge esse questionamento se nós precisamos mesmo de uma igreja, se nós precisamos então estar congregados ou reunidos numa igreja. E o objetivo principal dessa lição é refletir sobre o entendimento muito comum de algumas pessoas de que é desnecessário frequentar uma igreja, mostrar quais são os principais motivos desse entendimento e a resposta bíblica a ele. Então, mediante a esse questionamento, né, se nós devemos ou se nós precisamos mesmo de uma igreja, a lição vai aí nos ajudar a entender como que é a vertente de pensamento dessas pessoas que acham que não precisam de uma igreja, e com base bíblica nós vamos ver a necessidade de termos aí uma igreja e a vontade de Deus, qual que é acerca de nós verdadeiramente ter aí uma igreja e estar junto reunidos. Irmãos, esse questionamento ele vem com o fato de que no Brasil vem crescendo o número de pessoas e adeptos que acreditam que não é necessário ter uma igreja em si, que não é necessário frequentar uma igreja como instituição. Diz aqui os dados, né, junto do que nós temos aqui, junto do IBGE, que de 2003 a 2009, a fatia de fiéis que dizem não ter vínculo institucional saltou de 4% para 14%, ou seja, cerca de 5 milhões de evangélicos deixaram de ter vínculo com uma igreja enquanto instituição, aqui no Brasil. E acredito que diante desses dados, um número considerável aí grande, né, de pessoas, eu acredito que foi bom nós trabalharmos esse assunto, se é necessário mesmo uma igreja. Porque nós vamos ver que está crescendo esse número de pessoas que cada vez mais se desvincula, né, da igreja. Mas é isso mesmo que o nosso Deus quer, é isso mesmo que Jesus ele pregou, é dessa forma que nós devemos agir. Nós vamos ver que essas pessoas que não vão a nenhuma igreja, que pregam também dessa forma, nós vamos ver que elas creem em Deus, só que elas acham aí meio que desnecessário estar frequentando uma igreja enquanto instituição. Mas nós vamos ver que na lição de hoje que nós vamos ver como essas pessoas pensam e como elas se baseiam e chegaram a esse ponto, né, de praticar essa fé dessa forma. E nós vamos ver também com base bíblica como que nós realmente devemos aí, então, agir diante, né, dessas pessoas que pregam dessa forma e também como nós vamos ver como Deus ele realmente ensinou na palavra dele. E o estudo em si de hoje vai girar em torno, então, de combater esses falsos ensinamentos sobre que não é necessário nós estarmos aí fazendo parte de uma igreja. Nós vamos ver que também essas pessoas que defendem que não é necessário uma igreja, né, como instituição, você frequentar, né, essa instituição como igreja, na maioria das vezes foram irmãos que deixam a igreja por alguma intriga, alguma coisa que aconteceu dentro do organismo, né, institucional. Nós vamos ver que às vezes ele sofreu alguma decepção aqui dentro, né, ou dentro da igreja onde ele frequentava, ou com alguma pessoa. Nós vamos ver também que existe, né, pessoas que deixaram de frequentar a igreja por causa de críticas, né, quanto à incoerência religiosa, acerca de que as pessoas pregam uma coisa e faz outras. Isso é um dos motivos também que levaram essas pessoas a cada vez mais se afastarem da igreja. E nós vamos ver também que tem os que questionam a igreja enquanto instituição,
que ficam questionando se é dessa forma mesmo que a igreja tem que se organizar, que eles acreditam que seja de uma outra forma. E também nós vamos ver que tem os críticos do sistema organizacional, ou seja, tem aquelas pessoas que também não concordam de alguma forma com aquilo que está acontecendo dentro da igreja ou como ela está sendo organizada. Então nós vamos ver que essas pessoas que por um acaso deixaram a igreja, elas têm aí geralmente umas dessas reclamações a fazer e aí começaram a pregar dessa forma de que não era necessário uma igreja. Então num primeiro momento nós vamos abordar, num primeiro tópico, um cristianismo sem igreja, para que vocês possam entender o que esse tipo de doutrina, né, acredito eu que doutrinas assim meio que fora do que a Bíblia diz, estão falando, e nós vamos ver o cristianismo com a igreja, que é o cristianismo que foi sonhado, verdadeiramente instituído por Jesus Cristo sobre a face da terra. Num primeiro momento, então nós vamos abordar aí um cristianismo sem igreja, para que vocês possam entender um pouco sobre o que esse grande grupo de pessoas estão pensando sobre ser cristão, mas não fazer parte, não ter vínculo de um órgão organizacional. Aqui, com o que nós vamos ver aqui na lição, eu vou fazer uma breve leitura de um primeiro parágrafo que diz assim: em linhas gerais, os críticos da incoerência afirmam ser mais razoável viver o cristianismo fora da igreja, uma vez que os cristãos, especialmente os líderes religiosos, são incoerentes quanto àquilo que pregam e fazem. Irmãos, como nós vamos abordar, o que leva essas pessoas, né, a querer viver um cristianismo sem igreja? A questão da incoerência, né, quanto àquilo que pregam e fazem, irmãos, nós vimos que é uma das grandes causas que levam essas pessoas aí, então, a achar que não é necessário uma igreja. Irmãos, quanto a isso, nós sabemos que é muito difícil mesmo você olhar e talvez ver que a pessoa fala uma coisa e às vezes pode até fazer outra. Mas, irmãos, mediante a palavra do Senhor, nós sabemos que todo ser humano, enquanto viver sobre a face da terra, ele é apenas um instrumento de Deus. E muitas das vezes quando o irmão ele está falando ou pregando, é o Espírito Santo de Deus que está falando e está, de certa forma, orientando a igreja. E às vezes pode acontecer dele falar de uma forma, e ele como ser humano pode, de certa forma, cometer aquele erro também. O que nós não podemos é superjulgar a pessoa e falar, porque ele fala daquela forma, ele não pode errar. É claro que nós também não vamos ficar passando a mão na cabeça daquele que fica falando de um jeito e pregando de um jeito e fazendo outro, e várias vezes repetindo também o mesmo erro. Claro que nós não queremos isso também, mas aqui com base, né, no que eles alegam, seria isso. Nós vamos ver depois mais adiante que todos esses problemas têm forma de solução com base bíblica. Quando acontece isso, nós temos a quem recorrer e como fazer para mudar isso dentro da instituição igreja. Mas isso que acontece quando alguém prega uma coisa, faz outra, que se trata aí, que vai se encaixar nessa questão da incoerência, né, religiosa, nós devemos de estar atento a tudo isso, porque nós sabemos que Deus, é Ele quem vai nos ajudar nessa parte. Nós não devemos simplesmente sair da igreja e começar a tomar os nossos rumos próprios, como nós vamos ver aí mais adiante. Mas então, para que vocês possam entender, nesse primeiro tópico, o cristianismo sem igreja, então uma das coisas que levam, né, as pessoas a irem, né, de encontro aí a essa doutrina de não precisar frequentar uma igreja, é essa aí incoerência. E aí o que acontece? Diante dessas decepções agravadas, sobretudo por escândalos ocorridos na igreja, muitas pessoas simplesmente abandonam a fé e a sua comunidade cristã, mas outras entendem ser possível manter a fé deixando de frequentar a igreja, como já disse adiante.
Já os críticos da igreja institucional explicam sua deserção institucional por meios de compreensão que alcançaram de que a institucionalização da igreja, com seus templos, suas liturgias, seus programas, nada mais é do que um empreendimento humano sem relação com o evangelho. Um outro comentário, escrito aqui na lição, e o que geralmente eles acreditam, é que muitas das vezes eles estão vendo a igreja como um empreendimento para atrair pessoas, para atrair o olhar humano, e muitas das vezes isso faz com que eles começam a pensar de forma diferente. Quando eu me refiro a eles, eu digo acerca dessas pessoas que acreditam num cristianismo sem igreja. Eles acham que a forma de organizar a igreja, a forma com que é feito os cultos, muitas das vezes é feita somente para chamar a atenção e não vem de acordo com o evangelho. E por isso que muitas das vezes eles preferem aí então deixar de frequentar também a igreja. Eles dizem que a igreja que Jesus desejava não deveria ter prédios próprios, placa denominacional, culto oficiais, tesouraria, oferta, departamentos, dízimos, escola bíblicas, hall de membros, nem mesmo faculdade de teologia, assim como era a igreja primitiva. Então nós vemos que a forma de pensar deles, desse grupo sem igreja, eles acreditam então que teria de ser abolida todas essas coisas, a tesouraria, as ofertas, departamento, escola bíblica, todas essas coisas eles acreditam que deveriam não existir dentro da igreja, que seria da forma com que todos somente se reuniam, mas não precisaria ter essa forma aí organizacional dentro da igreja. Então nós vimos também que esse grupo de pessoas, eles acabam por aí afligir de certa forma a palavra de Deus, e mais adiante nós vamos ver o porquê, uma vez que Deus deixou tudo anotadinho certinho na Bíblia para que nós pudéssemos aí compreender. Aqui nesse caso há mais um comentário que diz assim: nesse ponto de vista a igreja se torna-se desnecessária e o cristianismo um movimento livre. As pessoas se reúnem para conversar sobre Jesus sem qualquer vínculo com uma igreja local ou submissão a qualquer liderança eclesiástica. Nós vamos ver também que essa questão de não ser submisso, a essas lideranças também leva muitas das vezes nós a um caminho terrível, do qual nós devemos sempre estar atentos para não cometermos aí tal pecado, tal erro, entrando aí por esse caminho. Mas esse grupo de cristãos, eles estão, de certa forma, também pregando dessa forma. Nós vamos ver aqui o seguinte também, que a principal base bíblica para essa ideia, segundo os desigrejados, aqui está entre aspas, encontra-se em Mateus 18:20. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia, que diz assim, em Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Irmãos, eles se baseiam muitas das vezes nesse princípio, nesse versículo bíblico, sem analisar muitas das vezes o contexto em qual está inserido esse contexto. Para que nós possamos entender, nós vamos fazer a leitura dos versículos que antecedem o versículo 20, para que nós possamos entender um pouco do que está falando nesses versículos. A palavra do Senhor em Mateus 18, o verso de número 15, diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. O 16 diz assim: Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. O 17 diz assim: E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. E em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu,
e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então nós vimos, irmãos, que esses versículos do qual eles se baseiam, são versículos que se tratam de quando o nosso Senhor ele está ensinando acerca de correção, de um repreendimento. Então ele está explicando e ensinando como deveria ser feito. E muitas das vezes, por pegar um versículo isolado, esse grupo de pessoas eles estão tomando aí por base um versículo para criar aí uma forma de, creio eu, que até uma doutrina de certa forma errada, de não querer aí um compromisso com a igreja enquanto instituição. Nós vamos ver ainda mais adiante que um entendimento semelhante também, contrário à organização eclesiástica, é o movimento chamado Igreja Orgânica, cujos líderes afirmam tratar de uma comunidade não institucionalizada de discípulos de Jesus que moram em um bairro ou região. Ainda no comentário diz assim, dizem também que a Igreja Orgânica é uma congregação de pessoas que nasceram de novo, pela fé em Jesus, e se reúnem frequentemente para se edificarem, servir uns aos outros, comer, ter comunhão, adorar a Deus coletivamente, dentre outras coisas. Irmãos, nós vamos então ver aqui, vocês verem que tudo isso que eles estão falando e pregando, né, a base dos pensamentos deles, são aí de certa forma, pois nós vamos analisar com base bíblica, mas nós vamos ver que eles estão tentando organizar algo, mas nós sabemos que de acordo com a palavra do Senhor, não foi assim que ele mandou a igreja estar aí praticando. Nós vamos ver com base na palavra do Senhor que essa forma se trata aí de uma forma, de certa forma, errada de nós entendermos como é a igreja. Nós vamos ver que muitas das vezes, se for ver dessa forma, é até fácil. Você pega, se reúne só de vez em quando, você vê alguém, só que você não tem aquela preocupação como irmão. Como irmão é diferente quando você congrega, quando você está próximo a ele, você sente de perto aquilo que ele precisa. Você sente mesmo, você consegue ver o que aquele irmão ele está sentindo. Dessas formas, muitas das vezes se reúnem lá dentro de 2 em 2 meses, cada um mês. Dessa forma, como que você vai viver, como que você vai mesmo amar o seu irmão mesmo, sem estar próximo a ele? Alguns pontos assim meio que complicado, mas nós sabemos que existe essa forma de que as pessoas querem aí se organizar sem ter a igreja. Ainda sobre esse movimento, diz assim, para o movimento da igreja orgânica, viver segundo os princípios e as práticas do Novo Testamento significa não estar vinculado a nenhuma cobertura denominacional. Em geral, esse ponto de vista defende que Cristo não deixou nenhuma forma de igreja organizada. Irmãos, nós sabemos que tudo quanto nós estamos colocando em prática, tentando colocar em prática, provém da palavra do Senhor. E mais adiante nós vamos ver que o nosso Senhor foi Ele quem organizou a igreja. E Ele deixou descrito como que deveria ser organizado. E com certeza nós vamos ver o quão é importante nós fazermos parte de uma igreja aí organizada e não seguir determinados ensinamentos. Sendo assim, as estruturas, os ofícios e as hierarquias criadas pela igreja institucionalizada não são mais que uma tentativa de proteger a própria instituição. É isso que eles vêm então pregando. Então nós vamos ver que além das decepções, além do modo de organizar a igreja, além também das formas de pensar, achando que a igreja é um empreendimento, nós vamos ver que também existe aí decepções,
as críticas à institucionalização da igreja. Aí sobram acusações de interesses egoístas, exaltação, a idolatria, a personalidade religiosa, interesses institucionais acima dos valores do reino de Deus, entre outros. Por tais motivos, essas pessoas simplesmente rejeitaram ou desistiram da igreja. Então nós vimos aí que há uma grande quantidade de coisas que levam essas pessoas a deixarem a igreja. Eu sei que muitas das vezes essas pessoas se sentem feridas, magoadas, às vezes com o que aconteceu. Às vezes, olhando assim, pode até ser que é difícil mesmo continuar, talvez, num lugar onde você muitas das vezes teve um momento ruim ali, que você passou, talvez um momento desagradável. Mas nós vamos ver agora, com base na palavra do Senhor, como deve ser feito. Nós não precisamos aí, então, ficarmos sem igreja, desigrejados, ou nos reunirmos somente quando der assim para todos irem em um determinado lugar e demorar aí para se ver. Pelo contrário, nós vamos ver com base na palavra do Senhor, nós vamos ver acerca de um cristianismo com a igreja. E esse cristianismo com a igreja é o cristianismo do qual o nosso Senhor, ele realmente instituiu para nós sobre a face da terra. Então, muitas das vezes, se você estiver aí sem igreja, muitas das vezes aconteceu uma dessas coisas que levou você a ficar aí sem ir a uma igreja, ou você está aí até adepto dessa falsa doutrina, né, de um cristianismo sem igreja, que você possa aí estar analisando com carinho o que nós vamos estar tratando aqui de um cristianismo com a igreja, que é o próximo tópico, e é o cristianismo do qual o nosso Senhor, ele pensou para nós. Vou fazer a leitura aqui de um primeiro parágrafo que diz assim: iniciamos nossa resposta àqueles que afirmam não necessitarem de uma igreja com que o Novo Testamento apresenta ser igreja. O primeiro a usar o termo igreja foi o próprio Senhor Jesus, em Mateus 16, 18. Se vocês tiverem uma Bíblia, vamos abrir em Mateus 16, um verso 18, que diz assim. Esse texto já foi lido inicialmente. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aplicou ao grupo dos que se reunia em torno dele, reconhecendo-o publicamente como Senhor e aceitando os princípios do reino de Deus. Assim, igreja de modo simples é um grupo de pessoas reunidas em torno do Senhor Jesus Cristo, que o conhece como Senhor de suas vidas. Nós vamos entender que nós cremos que o nosso Senhor foi Ele quem usou primeiramente a palavra igreja, e Ele mesmo falou que Ele instituiria a sua igreja. Jesus disse que edificaria essa comunidade. A igreja é uma ideia, uma criação do Mestre. Em Mateus 16, 19, os verbos ligar e desligar traduzem uma expressão muito comum entre os rabinos, que significava permitir, proibir. À luz da revelação divina, os rabinos respondiam à pergunta sobre a vida e o comportamento de maneira geral, nos termos de permitir e proibir. Sendo assim, por meio dessa imagem, Jesus está mostrando que a igreja é a comunidade responsável por apresentar às pessoas a vontade de Deus conforme as Escrituras. Então, nós sabemos que é através da igreja, a igreja instituída por Cristo, que nós vamos aí saber qual é a vontade de Deus. Muitas das vezes nós podemos aí ouvir uma pessoa falando ou outra, mas nunca, irmão, nós podemos ir somente pelo que vem à nossa mente. Geralmente, se você se diz cristão, se você aí que está assistindo é um cristão, nós sabemos que o norteador principal da nossa fé é Jesus Cristo. Então, se o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz que é a igreja, que Ele instituiu a igreja, Ele mesmo instituiu essa igreja, o porquê que nós estamos aí tentando ir contra aquilo que Ele criou?
E nós sabemos que se nós queremos entender, se nós queremos ter um bom direcionamento, se nós queremos aí aprender da palavra do Senhor, aquilo que Ele quer que nós façamos certo e aquilo que seja errado de acordo com a visão do nosso Senhor, nós devemos então ter a Bíblia Sagrada como nosso norteador aí das nossas vidas e encontrar nela todas essas explicações. Nós vamos passar aí ainda mais adiante e nós vamos ver o porquê que nós devemos seguir aí um cristianismo com a igreja. Talvez por isso, Paulo chama de coluna e fundamento da verdade a palavra do Senhor, a igreja. Nós sabemos que em 1 Timóteo 3,15 ele vai falar acerca disso. Nós devemos olhar para a igreja a partir da perspectiva de Jesus. Ela está edificada sobre a verdade de que Ele é Cristo, personagem principal, construtor, proprietário e sustentador da igreja. Como nós vimos em Mateus 16, do 15 ao 18. Então nós, como já disse antes, nós temos aí por base o nosso Senhor Jesus Cristo como ideia principal, como motivo da nossa fé, como o único e suficiente Salvador, e é por isso que nós devemos então ter uma igreja institucionalizada, porque a igreja foi algo institucionalizado por Ele. O motivo pelo qual devemos ter compromisso com a comunidade cristã é que Deus tem esse compromisso. Ela está bem no centro do propósito eterno do nosso Senhor. Não se trata de uma ideia divina posterior, nem de um acidente da história, mas da nova comunidade divina. Nós sabemos que o Senhor, Ele foi preparar morada para nós e que nós um dia que cremos no Senhor Jesus Cristo, que se nós um dia formos salvos, nós vamos adentrar aos céus e nós vamos viver juntamente com o Senhor de uma forma organizada, de acordo com o que está na palavra do Senhor e de acordo com o que é o reino dele, um reino organizado. Contudo, essa nova comunidade desde o início é formada por pessoas imperfeitas. É um mito, ideia de que a igreja primitiva era perfeita. Nós vamos ver, irmãos, que assim como nós sabemos que no passado também a igreja também tinha seus erros. E que o ser humano, ele tem dentro de nós sempre aí a tendência ao erro. E que nós temos de estar sempre aí disposto a corrigir. Nenhuma igreja é perfeita, nós sempre vamos encontrar aí, às vezes, diferença de ideias. Às vezes, talvez, no calor do momento, talvez até uma palavra que não te agrade, mas nós devemos estar aí atento, porque isso é desde o princípio. E nós vamos ver aí como que era os primeiros cristãos, como que eles se organizavam, se tinha essas coisas ou não. Nós vamos ver através da palavra de Deus. Se você num primeiro momento já veio a ideia, as cartas que eram enviadas com correção, você vai saber e vai ver que as igrejas primitivas também tinham aí alguns problemas. Os primeiros cristãos tinham os mais variados defeitos, e os relatos bíblicos não negam isso. É só lermos as cartas no Novo Testamento que veremos inúmeros problemas enfrentados pela comunidade cristã. Sim, a igreja é um local de pessoas doentes, física, emocional e espiritualmente, capazes eventualmente de decepcionarem umas às outras. Quanto a isso, a Bíblia nos ensina a perdoar e não a abandonar a igreja, assim como está em Colossenses 3,13. O que isso quer dizer, irmão? Isso quer dizer que mesmo que houver, às vezes, aí diferença dentro da igreja, que nós devemos resolver essas diferenças, que nós devemos nos humilhar, pedir perdão quando nós errarmos. E muitas das vezes, se a outra pessoa também fez e ela não consegue enxergar, nós devemos de ir conversar para chegar a um perdão, para chegar a uma ideia aí perfeita, para que nós possamos dar continuidade a essa instituição. E isso eu não falo para as pessoas que estão fora da igreja também não, eu falo também para nós que estamos dentro da igreja, que nós devemos também olhar muitas das vezes, se isso estiver acontecendo próximo a nós, que nós possamos ter os nossos olhos voltados para essa ideia,
de que nós devemos perdoar e que nós devemos pedir perdão também se nós chegarmos a errar. Que nós não ficamos cegos a ponto de nos sair e fazer parte de um grupo desigrejado sem igreja por culpa dessas coisas. Mas nós também temos a forma de agir, assim como está em Colossenses 3,13. Nós devemos de ir até o irmão, nós devemos de nos humilhar, nós devemos de pedir perdão, nós devemos de reconciliar, nós devemos de estar unidos juntamente com os nossos irmãos. Nós não podemos deixar passar. Ah, foi só uma coisinha, deixa para lá, depois esquece. Não, se nós se acontece alguma coisa, nós devemos de estar atentos, porque há 5 milhões de pessoas, só entre aqueles anos qual foi citado, ano de 2003 a 2009, qual foi feita a pesquisa, 5 milhões de pessoas que saíram por causa de uma coisa ou outra que houve dentro da igreja, ou algo que ele viu de errado, que ele não gostou, que ele não assimilou. E nós devemos fazer de tudo para manter essas pessoas aí por perto. Nós não podemos espantar, nós devemos de cativar as pessoas dentro da igreja, assim como a palavra do Senhor nos manda. Olhando para o seu crescimento inicial, concordamos que a igreja já era um movimento orgânico. Mas logo que a palavra e o poder de Deus geravam uma nova igreja local, Paulo, por exemplo, tinha o cuidado de nomear presbítero em cada cidade, assim como está em Atos 14, 23. Atos 14, 23. Desde seu início, a igreja é um organismo que cresce naturalmente, quanto uma organização que é estruturada e organizada. No Novo Testamento temos vários traços de um movimento organizado e regular. Isso é evidenciado, por exemplo, na igreja de Jerusalém, que tinha um plano doutrinário definido, assim como está em Atos 2,42. Então, irmãos, não é coisa moderna, não. Isso não é coisa da modernidade. Não é coisas atuais. Nós vamos ver aí com base bíblica como que era instituída a igreja no princípio. Quando nós pregamos que nós acreditamos numa igreja, não é por algo que conforme foi passando o tempo aconteceu dessa forma. Não, nós estamos falando com base bíblica desde o princípio de quando Jesus ele institui a igreja. E nós vimos aqui que ministrava ordenança comum e reunia-se regularmente para os cultos, assim como está em Atos 2, de 41 a 46, 5, 42, 8, 12, 16 e 10, 48. Vai mostrar que possui um sistema de contagem dos convertidos, em Atos 2, 41, 4, 4. Um programa de assistência social, assim como está em Atos 6, de 1 a 6. Uma liderança instituída, assim como está em Atos 4, 36, 37, 6, 5 e 6. Então nós vimos que essa igreja instituída, se você parar para analisar no livro de Atos, ele vai dar aí, de certa forma, os exemplos de como era organizada essa igreja. Então nós vimos que tinha, sim, pessoas que ficavam encarregadas de fazer determinadas tarefas dentro da casa do Senhor. Nós vimos que tinha sim os cultos, de dias que eram verdadeiramente aí o dia para estar cultuando na casa do Senhor. E nós vamos ver que essa organização aparece em outras partes no Novo Testamento. Na liturgia nós vamos ver em 1 Coríntios 14, 26 e Colossenses 3, 16. Na assistência social nós vamos ver em 1 Timóteo 5, de 3 a 10. Nos líderes com responsabilidades definidas em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, 5 e 17, inclusive em seu registro de processo disciplinar, Mateus 18, 15 a 20 e 1 Coríntios 5. Ou seja, irmãos, tudo isso que a igreja hoje ela faz, ela pratica, o modo com que nós cultuamos, o modo com que nós organizamos, as pessoas que contribuem para a obra, a forma com que nós agimos mediante a tudo o que acontece, não é algo que nós estamos vendo hoje, que nós tiramos aí de algum livro de algum estudioso de organização. Não, tudo isso foi com base no que a palavra do Senhor ela nos ensina.
E nós vamos ver que, além de estar tudo aí organizado, a igreja ela só sobrevive, ela só se torna igreja se realmente nós entender que é o Espírito que torna a igreja organismo e organização. Nós sabemos que tem de existir todas essas coisas, essa forma de organização da igreja, tem que ter pessoas ao seu serviço, nós sabemos que tem que ter aí assistência, nós sabemos que tem de existir tudo isso, e que tudo isso nós encontramos na Bíblia. Mas a Bíblia também, ela deixa clara que só é possível viver a igreja juntamente com o Espírito Santo. Aí sim, ela vai virar organismo e organização. Nós sabemos que é o Espírito Santo que nos dá força aí para nós continuarmos, porque nós, seres humanos, somos imperfeitos. E muitas das vezes acontece mesmo de nos magoarmos, muitas das vezes acontece de sem querer fazermos uma colocação errada, magoar talvez o irmão. Mas aí nós sabemos que se houver o Espírito Santo do Senhor, nós vamos nos sentir aí sempre pronto a perdoar, nós vamos sentir-nos sempre pronto a ajudar, nós vamos sentir sempre pronto a suportar, porque é o Espírito Santo do Senhor que faz com que nós sejamos igreja. Nós vamos entender ainda, para finalizar aí esse tópico, o cristianismo com a igreja, é que nós precisamos realmente uns dos outros e que nós não podemos, de certa forma, abandonar a igreja. Não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem. Adverta-nos a palavra do Senhor em Hebreus 10, 25. Nós vamos ver então que, através da palavra do Senhor, que nós não devemos abandonar, em hipótese alguma, a igreja e viver longe dos nossos irmãos e levar uma vida sem um propósito, sem ter um pastor para te guiar, ou muitas das vezes sem ter um irmão para te ajudar na hora da necessidade, ou muitas das vezes sem ter um irmão para dar um abraço, ou muitas das vezes fazer uma oração em conjunto. Muitas das vezes nós precisamos aí analisar a palavra do Senhor de uma forma porque não estamos conseguindo compreender sozinho. Muitas das vezes, se você querer correr aí a estrada sozinho, pode ser uma estrada difícil e pode sobrecarregar você. É por isso que hoje, uma mensagem para aqueles que estão dentro e para aqueles que estão fora da igreja. Venha fazer parte, sim, porque é a proposta do nosso Senhor. Nós vivemos porque o Senhor, Ele nos permitiu isso, e Ele instituiu isso dessa forma. E nós vimos que é com base bíblica, não é algo, eu não estou falando da noite para o dia, eu não estou citando nenhum livro aí de organização institucional, não, eu estou citando a palavra do Senhor. Nós devemos de estar atento, porque todas essas coisas, o nosso Senhor, Ele realmente quer uma igreja organizada, Ele quer que você faça parte de uma igreja enquanto organismo e enquanto organização. Então, respondendo a questão inicial que tem como título dessa lição, precisamos mesmo de uma igreja? Claro, irmãos, nós precisamos de uma igreja. É dentro da igreja que vai fortalecer quando o irmão conta um testemunho de cura, de bênção, um testemunho de, muitas das vezes, de libertação. É dentro da igreja que você vai encontrar aí, muitas das vezes, apoio nas horas mais difíceis, talvez até em horas de luto, de tristeza. Quando você olhar para o lado, se você estiver fora da igreja, se você não caminhar juntamente com uma igreja, é capaz de você passar tudo isso sozinho, pode ser pesado demais. E muitas das vezes o nosso Senhor está falando, olha filho, não faça dessa forma não, venha para a igreja, acredite que, porque eu instituí dessa forma. Nós vimos que era a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele instituiu dessa forma. E nós vamos ver aqui ainda com base na lição, acerca de defendendo a fé cristã, que diz assim, precisamos sim de uma igreja como um movimento dinâmico? Irmãos, é claro, como igreja nós precisamos estar a todo tempo, estar aprendendo, estar ensinando, estar vivendo, estar aí junto dos nossos irmãos. Nós devemos de estar aí seguindo aquilo que o nosso Senhor, Ele nos ensinou. Nós devemos, mesmo se houver aí, como já foi dito,
Às vezes há, de certa forma, diferentes formas de visão de mundo, de pensar, mas nós não devemos desistir, abandonar. Pelo contrário, nós devemos de estar sempre dispostos a ajudar, melhorar a igreja, pedir sempre a orientação do Espírito Santo de Deus, pedir sempre que o Senhor, Ele venha estar juntamente conosco. Nós sabemos que a igreja não diz respeito a um lugar onde as pessoas vão e cumprem certos rituais. A linguagem bíblica sugere que há um poder orgânico, autorreprodutivo e dinâmico em operação dentro da igreja. Leia o que Paulo escreveu. Por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como está em Colossenses 1:6. A igreja avança porque pessoas são alcançadas pelo poder do evangelho. A igreja é o lugar em que o ministério de Jesus é realizado de modo geral, por meio de cada crente capacitado pelo Espírito a anunciar a verdade, servir com compaixão e cuidar de outros em amor. Ou seja, irmãos, só é necessário isso se nós estivermos unidos. Não tem como nós sermos aí igreja separado, sem fazermos parte da mesma organização. Se nós somos cristãos, nós devemos de seguir aquilo que Cristo falou. E nós devemos de estar sempre colocando em prática todas essas coisas. Seja para atrair e alcançar mais pessoas, porque na verdade não depende de nós. Como nós vimos, depende do Espírito Santo de Deus todas essas coisas. Mas nós devemos de cumprir a nossa parte. Na segunda parte ainda nós vamos ter uma segunda abordagem que diz assim: precisamos sim de uma igreja como organismo e organização. E assim tem também a igreja que crescia de modo dinâmico e espontâneo, também tinha uma liderança e uma estrutura organizada. Ainda que não estejamos satisfeitos com alguns aspectos da liderança ou da estrutura eclesiástica, temos um compromisso com Cristo e sua igreja. Desigrejar-se não cura feridas, não evita novas feridas, nem resolve os males da igreja institucional. Desigrejar não resolve absolutamente nenhum dos problemas que levaram alguém a sair da igreja ou, entre aspas, desigrejar. Ou seja, irmãos, sair da igreja nunca é a melhor solução. Ficar sem frequentar uma igreja nunca é a melhor solução. Nós sabemos que a igreja ela tem o seu papel, a sua função, ela tem um papel importante na vida de cada um dos seres humanos. Porque através dela aprende-se acerca dos planos de salvação, através dela nós encontramos apoio, nós compartilhamos a alegria, compartilhamos a tristeza, temos quem nos ouve. Nós sabemos também que dentro de todas essas coisas lá nós encontramos também a manifestação do Espírito Santo. É um lugar que nós vamos para prestar culto, um lugar separado, onde tudo quanto está ali foi consagrado ao nosso Deus, é um lugar especial. E por isso, irmãos, que nós devemos de saber que a igreja ela tem de ser vista como a casa do nosso Senhor, a casa de Deus, a casa do qual o Senhor, Ele edificou desde o princípio, e que é necessário porque ali ela tem de ser, a verdadeira igreja, ela é um refúgio para as pessoas, muitas das vezes. Porque ela, de certa forma, ela vai ajudar. Ela, na verdade, tem um papel muito importante na sociedade, um papel de transformar a vida, de orientar para o bem, de tentar aí sempre apregoar o bem. A igreja, ela sempre mostra um bom caminho. Ela sempre fala para nós, através da palavra de Deus, que nós devemos aí seguir as leis do qual tem no nosso país e que nós também devemos seguir as leis de Deus. Ela nos ensina sobre aí uma submissão aos órgãos que estão acima de nós, as pessoas que têm aí, que estão acima de nós. E tudo isso, irmãos, não é da boca para fora, mas sim o que a palavra do Senhor ela nos manda e nos ajuda aí, então, a aprender como é a igreja e que nós não podemos viver longe ou fora delas. Nós vamos ter aí um desafio apologético que diz assim: nessa lição estudamos que a compreensão de muitas pessoas
é de que Cristo não deixou nenhuma forma de igreja organizada ou institucional. Contudo, os relatos bíblicos apresentados ensinam que a igreja criada e autorizada por Jesus recebe equilíbrio do Espírito para ser um organismo e uma organização. Você conhece algum cristão desigrejado, entre aspas? Que tal tentar se aproximar dele? Chame-o para conversar e entender as razões pelas quais abandonou a igreja. Talvez você tenha uma abertura para falar com ele sobre a dupla natureza da igreja, conforme Novo Testamento, organismo e organização. Se tiver, aproveite. Classificar os sem igreja como gente complicada ou falsos crentes não resolve o problema. Criticá-los, ofendê-los e tratá-los como rebeldes ou até mesmo inimigos também não. Eles precisam saber que ainda existem cristãos acolhedores, misericordiosos, afetuosos, generosos, capazes de abraçá-los e aceitá-los como estão, machucados e feridos, e como são, muitas das vezes, melindrosos e extremamente críticos. Aceite esse desafio, nós possamos aí colocar em prática. Acredito que essa lição ela vem aí abrir os nossos olhos para que nós possamos olhar com olhares aí espirituais para essas pessoas que muitas das vezes aí estão sem congregar, sem ir numa igreja, sem fazer parte de uma instituição. Que nós possamos fazer o papel de Cristo, acolher, conversar, se der, instruir, porque muitas das vezes as pessoas talvez estão até sem direção, e cabe a nós fazer esse papel. Eu agradeço a oportunidade, espero que você tenha entendido e que o Espírito Santo do Senhor possa completar no seu coração o entendimento acerca desse estudo. Muito obrigado, espero vocês a semana que vem. Posteriormente nós vamos ter aí a palavra, os louvores, a palavra do Senhor. Nós estamos finalizando o estudo, mas que vocês possam aí, no sábado que vem, às 10 horas, estar participando juntamente conosco desse estudo. Do mesmo modo que iniciei no nome do Senhor Jesus, eu dou por término, agradeço a oportunidade. Amém.